E hoje o tema é sobre redescobrindo caminhos e lidando com a transição de carreiras. E para falar sobre isso, estamos com duas convidadas especiais. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitar o convite. Maga Constantino e Juvina Almeida. Eu quem agradeço, Nádia, a você por esse convite, né? E bom, a gente já se conhece há algum tempo. Eu me chamo Maga Constantino, sou mãe de 3 filhos, né? Inclusive uma já moça, já de 20 anos, casada há 21 anos. Sou fitness também, mãe fitness. E é isso. Já voltei, morava em Recife, voltei para cá tem 7 anos, né? E resolvi, assim, depois que eu vim para Petrolina, minha vida deu uma reviravolta, que eu nem imaginava. Aguarda que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, Juvina. Eu que agradeço, Nádia. A gente também já se conhece há alguns anos, né, Nádia? Sou Juvina Almeida, mãe de 2 rapazes, um de 20 e outro de 18 anos. Sou economista de formação e hoje gestora da Metro Quadrado Imobiliária. Vamos desenvolver um papo muito bacana aqui, porque de transição de carreira eu entendo, viu? Muito bom. E aí, gente, falar em transição de carreira, quantas competências, quantas habilidades, quantas experiências a gente vem adquirindo no decorrer dos anos. E chegou um tempo, depois dos 40, a gente se decide ali, querendo mudar de carreira, transitar de carreira. E aí vem a pergunta, é possível? Será se eu consigo? Eu tenho certeza que essa não é uma dor individual. Eu acredito que, assim como Maga mudou a carreira dela e sentiu todos esses medos, esses desafios, você também pode estar sentindo. Então acompanha, vem ouvir essa história inspiradora. E aí a gente vai começar, Maga, fala um pouquinho para a gente sobre como foi essa jornada. Como foi esse despertar, esse desejo de transitar de carreira? Então, Nádia, eu nem imaginava, né, essa transição, essa coisa tão de repente, né, que aconteceu comigo depois que eu voltei para Petrolina. Até você era minha cliente, né, quando eu tinha uma loja de moda fitness, né? E assim, tive que fechar a loja. Meus filhos precisaram de mim um tempo. Só que eu não consegui ficar sem trabalhar, né? Sempre trabalhei a minha vida inteira e, de repente, assim, eu me vi em casa novamente, certo? Porque, assim, quando eu casei, eu fiquei um período, acho que uns 10 anos ou até mais, né? Eu abri mão da minha profissão para cuidar dos meus filhos e do meu marido. Só que chegou um tempo que eu quis voltar. Eu precisava, né? Eu digo, pronto, agora chega. Agora eu preciso cuidar de mim, me realizar profissionalmente. Foi quando eu voltei ao mercado, a trabalhar. Eu sempre trabalhei a minha vida toda com vendas, né? E aí voltei para Petrolina e abri uma loja, né? De moda fitness. Só que quando foi em janeiro de 2023, eu fechei a loja e fui cuidar dos meus filhos. Fiquei um tempo. Mas aí eu não conseguia me imaginar só cuidando dos meus filhos, não consegui. E aí eu precisava voltar. Só que quando eu decidi, né, junto com meu esposo, lógico, ele sempre me apoiou, sempre. Ele disse, por que você não vai trabalhar como corretora de imóveis? Eu nunca me imaginei. Então, esse despertar dessa mudança surgiu a partir de quê? Como foi que você se sentiu? Porque, assim, a gente sente um chamado, né? Tem ambientes, profissões, carreiras que a gente segue que é como se não fosse para a gente. É como se a gente não tivesse um propósito dentro daquilo ali. E aí vem algumas inquietações. Esse é o despertar. Medo. Aí como que surge? Porque o que você conta, o que você traz é que eu preciso cuidar dos meus filhos. É que são 3 mães, né? Juvina tem 2 rapazes que quando eu olho lá eu digo, minha gente, do nada, hein, menina? Já está trabalhando inclusive contigo, né? O mais velho também, trabalha com você. E aí, para que outras mães entendam, porque algumas
mulheres, e a gente está falando para mulheres, elas acham que precisam fazer uma única coisa para ser completa, né? Ou eu cuido bem para dar o meu melhor, ou eu cuido bem dos meus filhos e da casa e deixo de lado a minha carreira, ou eu preciso sacrificar os meus filhos da minha casa para cuidar bem da minha carreira. Então, você passou por esse momento de dizer assim, agora eu vou ficar um tempo em casa, vou cuidar dos meus filhos, do meu marido, e aí, de repente, você viu que não é isso. Exatamente. E assim, não foi fácil. Se eu disser a você que foi fácil, não foi. Até porque, sim, eu sempre trabalhei com vendas, mas eu ia mudar, foi uma mudança drástica, assim, que vamos dizer. Porque é uma venda totalmente diferente. E eu não digo que é venda, é a realização de sonhos. Porque hoje, eu, como corretora de imóveis, eu realizo sonhos. E isso, no começo, eu tive muito medo, que o medo faz parte, né? Faz parte. E não foi fácil, mas eu tive um apoio muito grande, que foi do meu esposo, que inclusive Carlos e Juvina já conheciam, né? E essa ideia veio dele. A princípio, foi dele. Então, ele foi o seu despertar? Ele foi o meu despertar. Mas existia algo, já estou me tornando a entrevistadora, não posso? Vem comigo. Mas assim, Maga, você sentia que o que fez você voltar para o mercado de trabalho, independente de ser corretora de imóveis? O que te instigou a sair de casa da sua zona de conforto? O que foi que lhe despertou? Assim, tem algo que eu posso fazer melhor, que eu posso fazer por mim, que eu posso fazer por mais pessoas? Foi isso que lhe deu esse start, assim vamos dizer? A princípio, não, Ju. A princípio era assim, é minha realização mesmo. A minha realização profissional. Entendeu? Você queria Sempre estava faltando alguma coisa. Por mais que eu estivesse ali cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, é o que eu sempre gostei. Eu sempre amei. Que você conseguiu perceber que você pode fazer tudo isso estando inserida no mercado de trabalho. E aí, só que sempre faltava alguma coisinha e eu sabia que era isso. Entendi. Eu conheci Juvina em uma outra área de atuação. Isso. Não é? E o que é interessante é que Juvina carrega com ela a confiança e a credibilidade em qualquer segmento que ela vá. O que a gente consegue trazer dessa transição de carreira? Eu levo comigo as minhas habilidades, as minhas competências e as minhas experiências. O medo, ele faz parte, como você falou, né? Ser corajosa e mudar de carreira não elimina o medo. E aí, quando eu vi o lançamento... A fusão. Juvina Almeida, eu disse, então segura esse metro quadrado aí. Porque eu enxergava muito isso em Juvina, enxergava e enxergo essa credibilidade e essa confiança que você passa para as pessoas. Isso dentro de qualquer organização é imprescindível para o crescimento sustentável. Porque crescer dá um boom porque é novidade é muito fácil. Agora, me manter no mercado e atraindo e retendo talentos, aí é desafiador. Então, o que foi que te moveu, o que te levou a transitar de carreira e fazer essa fusão? E ainda tem um desafio a mais, de trabalhar do lado do esposo, né? Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. A vida inteira, eu me senti uma pessoa muito responsável. E essa responsabilidade eu sempre levei para tudo, para a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um filho de 10 meses. Então, durante a faculdade, eu engravidei e tive mais um filho. E assim, eu sempre fui muito bem na faculdade. Não era amamentação noturna, viradas de noite, que iria me tirar do eixo. Eu preciso passar, eu sempre pensei nisso, é uma fase, vai passar. Só que se eu ficar em casa nesse momento, eu vou ver um tempo que eu não vou conseguir mais recuperar. E eu cresci junto com os meus filhos, Nádia. Tanto que eu vejo assim hoje, poder trabalhar ao lado de um deles, né, do Pedro, poder acompanhar o crescimento deles. E o que você falou, Maga, assim, é muito importante. Não é porque você sai de casa, sai daquele ambiente de cuidar integralmente dos seus filhos, que você não vai ser uma boa mãe.
Eu vejo essa reciprocidade hoje da nossa relação, minha com os meus filhos. Nunca faltei em nada, em nenhuma atividade deles, em nenhum momento. Estou sempre presente. E vejo isso em você também, sua preocupação com o horário de pegar um filho na escola, cumprir seus afazeres domésticos. Você está sempre ali liderando, sua secretária, organizando o que é que a família come, o que você come. E já pulando um pouquinho o assunto, Maga, essa sua questão, a disciplina que você tem hoje com a sua vida, sua organização, com seus filhos, com seu corpo, com sua saúde, é muito importante. Sim, E você sabia que podia levar isso também para o mercado profissional. com certeza. E usufruir disso. Usufruir, sim. E usufruir disso. Essa transição de carreira foi algo que eu também não escolhi naquele momento, né? Eu já era consultora do Banco do Nordeste há mais de 14 anos e eu já trabalhava também com consultoria financeira junto a empresas. Já tinha uma carteira aí muito grande em Petrolina, Juazeiro, Santa Maria da Boa Vista, Casa Nova. Então, eu tinha muitos clientes na minha carteira. E já casava, já se conectava muito com a Metro Quadrado, só que eu era apenas a esposa de Carlos, né? E nunca me inseri, de fato, dentro do mercado imobiliário. Casava quando eu precisava de avaliação para algum cliente, enfim, ele estava sempre me dando um suporte. Mas surgiu a saída do sócio de Carlos, da Metro Quadrado, e naquele momento ele disse: Juvina, eu não consigo mais confiar em ninguém para ser meu braço direito, para ser meu sócio. E eu vejo em você o que falta na Metro Quadrado. Aí eu brinquei quando você vem o quê? Porque eu nunca vendi um imóvel na minha vida. Acertou. Aí ele disse, juntos você vai aprender, porque você é safa, eu sei que vai dar tudo certo. Entra comigo e vamos nessa. Aí eu disse, olha, mas eu não posso abandonar os meus clientes do Banco do Nordeste, como é que eu vou fazer? Ele disse, olha, aí ele me pegou, você fica pela manhã com seus clientes do Banco do Nordeste e à tarde você vai ser o financeiro administrativo da Metro Quadrado. Tá certo? Está certo, tudo bem. 30 dias se passaram, eu não fui um dia no meu escritório de consultoria. Sério? Sério, Maga. Eu não consegui. Saía 11 horas da noite da Metro Quadrado. Nunca trabalhou tanto. Nunca trabalhei tanto. Ele brinca e fala, Ju, você não trabalhava, porque nas sextas-feiras eu já fechava o escritório às 14, já ia organizar o jantar com amigos, comprar flores, organizar tudo, receber. E ele falou, Ju, pelo amor de Deus, cadê esse tempo que a gente arrumava naquela época? Mas uma grande mudança. Foi uma grande mudança na nossa vida. Carlos, eu sei que eu tenho uma importância, eu enxergo isso hoje, uma importância no crescimento da Metro Quadrado, mas jamais seria possível sem o olhar e sem a parceria dele. Porque Maga conhece muito bem, ele é um cara muito inteligente, tratando de pessoas, ele é uma pessoa que se conecta muito bem com as pessoas. E é um cara muito honesto e responsável, então não tinha como dar errado. Sim. Então, a gente uniu, né? Sim. O útil ao agradável. E deu certo. As habilidades de cada um, né? As habilidades de cada um. E deu muito certo. Maravilha. Então, o ato de coragem aí, que a gente consegue perceber, porque precisa eu de um ato de todos coragem. os dias com um frio na minha barriga, parecendo que eu tinha acabado de conhecer meu namorado. Era aquele frio que eu sentia. Eu saía de casa com um frio, gelada, suando frio. Digo, gente, será que vai dar certo? E aí ele falava, é com medo mesmo, filha. Vai ser com medo. É com esse medo que a gente Sem esse medo, pode ter certeza que você já não está indo nem para a direção certa. É com esse medo que a gente vai pulando cada obstáculo. E assim, o mercado imobiliário não é para amadores, não. Então, a gente precisou, durante nosso primeiro ano de Metro Quadrado, os dois juntos, nós precisamos dar um passo para trás no sentido, peraí, Petrolina, deixa eu organizar, Petrolina não aceita qualquer coisa, tem que ir atrás de especialização, capacitação. Então, você imaginar Rio de Janeiro, São Paulo, Balneário Camboriú, Salvador, Recife, a gente fazia cursos que muitos incorporadores que sentavam na mesa com a gente não tinham acesso ainda. Então, a gente começou a jogar um novo jogo, de ter mais conhecimento do que o meu parceiro,
que eu até então via ele como um especialista. Então, isso fez a imobiliária crescer muito. Conhecimento, a gente buscou isso juntos e a gente conseguiu, que é o que a gente já vinha, continuamos, né? A gente não para. É o que a gente vinha batendo um papo aqui nos bastidores, que a gente vai falar mais lá na frente. A metro quadrado em si, ela não para. Se você perguntar, Juvina, quem é você? Eu sou uma multiplicadora de sonhos. Perfeito. Porque todo mundo que chega ao meu lado, eu consigo descobrir, inclusive, sonhos que nem eles sabiam que tinham. Sim. Isso eu estou falando de meus parceiros, corretores, eu estou falando de clientes. Muitos clientes sentam na nossa mesa com a perspectiva, às vezes, de comprar um imóvel, achando que financeiramente ele só pode aquilo. Quando ele, às vezes, passou a vida inteira juntando dinheiro para comprar imóvel à vista. E hoje nós temos N facilidades no mercado de financiamento imobiliário. Hoje é melhor você aplicar o seu recurso e usar um dinheiro do banco. Então, essa conta é feita de forma muito transparente para o cliente, para ele entender o potencial e onde a família dele hoje pode chegar. Maravilhosa essa visão. Quando a gente fala de ato de coragem, e aí a gente traz coragem, propósito e planejamento para essa transição. No caso de vocês, está muito claro que não teve esse planejamento. Não teve. Porque foi durante. Se a gente parar para pensar, na loja, quando a gente tem uma loja e a gente pensa, eu tenho um restaurante de comida saudável e eu fico pensando, o que é que eu quero entregar para o meu cliente? Precisa ser aquilo que eu vivo. Aquilo tem que ter congruência, o que a gente entrega para o cliente para ser propósito. Isso. Senão é só questões financeiras, monetárias. Isso. E aí eu trago para a Juvina quando ela diz assim, gente, hoje eu sou uma multiplicadora de profissionais que entregam sonhos. Mas se você olhar para a Juvina na carreira dela anterior, ela também fazia algo semelhante. Sim. Eu digo isso porque ela me ajudou a realizar um sonho. Sim. Então, pegou na minha mão e disse, vamos lá, vamos fazer acontecer, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. Então, existe uma dificuldade maior nessa transição, porque ambas têm um propósito muito significativo, que é trabalhar também para o outro. Isso. É fazer sentido para a minha vida e para a vida do outro. Se colocar no lugar do outro, né? Então, não existiu essa fase de planejamento, foi acontecendo. Foi acontecendo. Mas a gente dedica hoje, tanto Maga como eu representando a imobiliária, a gente se dedica muito hoje ao planejamento. O fato de ter se inserido, a gente abraçava eu me abracei naquele momento na experiência de Carlos junto ao mercado imobiliário, só que é como você está falando, o fato, eu já vendia, eu vendia projetos, eu vendia sonhos para empresas. Muitas empresas sentavam também, às vezes, na minha mesa, em busca de crédito para poder crescer, e não era crédito que ela precisava. Então, por isso que eu falo assim, que o fator-chave na minha vida é responsabilidade. Se eu, naquele momento, fechasse com ele um contrato de financiamento econômico, um projeto de viabilidade econômica financeira, para ele buscar um recurso no banco, eu ganhava a minha comissão. Só que quando a gente senta com o cliente e entende o diagnóstico dele, não é dinheiro que resolve o problema dele. Então, ele sai dali, por isso que ele me visualiza hoje, ele olha para mim hoje como uma pessoa responsável, de credibilidade, porque nunca foi apenas pelo dinheiro. Sim. O dinheiro, ele faz parte do processo. É uma consequência, só que o dinheiro ele vai vir de qualquer forma não, ele vai vir se você entregar o seu melhor. Sim. Ele vai vir. Agora, a gente sempre, Maga sabe, desde o primeiro dia que ela sentou lá na imobiliária, Maga, a gente tem um lema aqui na imobiliária, a gente não pode ter o cliente uma única vez. E ele só vai voltar se ele fizer um bom negócio. Então, apesar de sermos corretoras de imóveis e estarmos habilitados para vender tudo, a gente não pode vender tudo. Muito boa. Então, isso é muito enraizado hoje na cultura da nossa empresa, e é por isso que o cliente, que uma vez que ele entra lá, ele não sai mais. Sim. E aí tem as indicações, né? Tem as indicações. Porque tem aquele sentimento de você se importa com o cliente. Eu me importo com o cliente. Eu sempre falo... Ele precisa sair com esse sentimento. Isso. Diante de qualquer coisa, a imobiliária se importa se eu vou estar ou não fazendo um bom negócio. Um bom negócio. Eu sempre falo... E quando a gente coloca aqui, Juvina, essa questão de planejamento, você pode não ter planejado a transição, você pode não ter planejado sua transição, mas nesse momento que eu transitei, aí vem o planejamento estratégico, eu preciso me preparar, e você entra com os investimentos, estudos, né, que você estava falando.
Isso. No primeiro ano, no final do ano, eu lembro que a gente fez uma conta, Maga, no primeiro ano, nós chegamos a investir mais de R$120 mil em treinamentos. E, às vezes, de vez em quando a gente dá uma volta, vamos olhar aquele conteúdo tal, acho aquele material bacana também para passar para os nossos corretores. Então, assim, gente, investir hoje em preparo não adianta. O mercado, ele está aí. A gente está seguindo hoje uma vertente aqui em Petrolina de muito em pleno crescimento. Mas eu sempre falo isso para os nossos corretores. Não adianta a gente querer fazer apenas um negócio. Apesar da gente ser corretor, repito, a gente não precisa vender tudo. Então, uma vez que eu vendo um terreno a você, Nádia, se você senta na minha mesa vendo aquele terreno como um investimento, eu preciso vender algo que, se você se arrepender ou se entrar alguma situação na sua vida que você precise vender aquele imóvel, eu tenha cliente para comprar ele. Agora, se for um imóvel que não tenha liquidez, trava a sua vida de uma forma e você não compra mais outro. Sim. Não resolve sua vida. Então, a gente tem essa responsabilidade da indicação e de consultoria mesmo com cada cliente. Muito bom. Quando a gente fala sobre redefinição de sucesso, como que eu enxergo o sucesso nessa pós-transição? Você considerava um sucesso no seu empreender, na sua loja? Você se considerava um sucesso na carreira que você seguia? Então, como que você se considera hoje, após essa transição de carreira? Eu digo isso porque é muito bom quando a gente traz um tema que a gente também tem uma experiência. Sim. Que a gente vivenciou isso. Algumas pessoas até acreditam que fechar uma empresa é um fracasso. E acabou para mim. É justamente aquilo que a gente estava falando. A gente coloca a nossa identidade em um empreender, em uma empresa. E nós somos muito mais que isso. Quando Juvina coloca o fit cultural dela como credibilidade e confiança acima de qualquer coisa, são valores inegociáveis, você está preparada para formar e para receber esse profissional nesse processo de transição. Então, como que vocês se veem hoje nesse sentido de sucesso? Eu sou sucesso hoje na minha carreira? Maga. Fala, Ju. Não, você não. Você estava falando aqui justamente isso, gente. Que não se via, nunca esteve tão feliz, tão realizada. Não é, exatamente. Tão realizada. Então, hoje, antes não, quando eu era empreendedora, eu não me via assim, tá? Agora, hoje, lhe digo com toda a convicção do mundo. Acorda cedinho, louca para finalizar ali, andar com Lala e Vitória. Vitório já é uma marca registrada. Depois do meu treino já sei. E assim, eu sempre digo para a Ju, inclusive às vezes até eu posto, que o meu trabalho está entre os 5 lugares que eu mais gosto de estar. É o meu trabalho. Eu acho que eu já postei uma vez isso. Então, assim, hoje eu me sinto realizada. E eu percebo que você se emociona a cada fala que você traz. Eu me arrepio todinha. Uma característica que a gente falava muito de Maga era a autenticidade, você lembra? Maga, ela é muito autêntica. Até demais. Então, assim, e cada venda que eu fecho, sabe? Eu não falo da venda, mas os feedbacks que eu recebo dos meus clientes. Tipo, ontem mesmo com um cliente, e depois ele veio no final, quando eu fui levar ele até a porta da imobiliária. Ele chegou para comprar um produto mais caro. Ela orientou ele não é daqui de Petrolina, orientou ele e ele comprou um produto com um ticket de uns 100 mil, 150 mil mais barato. Só que era exatamente o perfil que ele estava buscando e que ele precisava. E, às vezes, parece que acontece esses clientes na nossa vida para ser assim um teste. Com certeza. E ele saiu super satisfeito com o atendimento. Ele falou, disse para mim, Maga, lhe agradeço. Isso ele já tinha me agradecido antes de ir na imobiliária. Ele disse, eu vou lhe agradecer novamente por todo o suporte que você me deu. Não tinha horário, você estava ali. Eu nunca tive isso. Ele foi o resumo dele, sabe? E assim, estou muito satisfeita. E a partir de hoje,
lhe digo que você é a minha corretora. Só fecho o negócio com vocês e mais ninguém. Esse é o primeiro de muitos que virão. Então, assim, gente, isso me deixa feliz demais, saber que eu consegui realizar. Não é questão de venda, de dinheiro, entendeu? É muito mais além. Não vamos falar da sua meta não, né, agora. Então, porque a gente entende que sucesso Vai muito além Vai muito além. da questão financeira. Questão financeira. Eu te digo assim, Nádia, naquele momento que eu fazia projetos para o Banco do Nordeste, eu me sentia realizada. Mas a sensação do acordar hoje mudou. Mudou. A vontade hoje de fazer acontecer, de mudança, a responsabilidade de onde eu me encontro hoje e de como as pessoas me enxergam é muito grande. Então, esse para mim é o grande sucesso. Ver o quanto a gente transformou a vida de 15 corretores e de outros que já passaram lá na imobiliária e que não estão mais com a gente, seguiram carreira solo, estão em outras imobiliárias, que a gente também fez parte dessa transição. Enxergá-los, eu enxergo o meu sucesso. Porque eu sei como foi que eles chegaram lá na imobiliária. A maioria deles nem sabe o potencial que eles têm. Então, desenvolver isso e conseguir visualizar o resultado deles... Você agora falou do potencial, que eu não imaginei que eu tinha um potencial. Foi o mês passado que eu descobri isso ou foi o mês retrasado? Lembra que a gente faz todo mês, né? E aí eu tinha colocado uma meta, lembra, Ju? E uma meta altíssima que eu... Inclusive, a maior meta da imobiliária... 100 mil. Eu não vou. Eu estava louca quando eu fiz isso. Eu não vou conseguir bater essa minha meta. Para as pessoas entenderem, Magra, deixa eu falar. Fala, explica. Explicar. Não, a imobiliária, é óbvio, existe uma meta, mas cada corretor tem sua meta pessoal. Sua meta pessoal, eu estou falando da Então, pessoal. eu vou chutar aqui, tá? Vamos supor que a meta da metro quadrado seja 12 milhões em VGV mês. Então, se Maga me diz, olha, hoje, vendendo 2 milhões, tendo uma comissão de X, já atinge o meu objetivo pessoal. Eu já consigo realizar isso, isso e isso. Eu só conto com 2 milhões de Maga. Então, eu pego mais 800 mil de outro corretor, 1 milhão e 200 de outro. Então, a gente faz essa captação de meta pessoal. Então, a quantidade de corretores que tem na imobiliária é de acordo com a meta pessoal de cada um. Sim. Então, na hora que entrar um corretor lá, que a meta dele seja exatamente a meta da imobiliária, fica só um. A gente sabe que é impossível ser feito isso se não for assim, dessa forma, um movimento em equipe. Então, por isso que Maga está falando que quando ela mesma montou a meta dela, ela disse, eu estou louca, eu sou a maior meta do grupo e estou batendo todos os meses. Quando eu sentei com minha coordenadora o semestre, eu bati o semestre, todos os meses eu bati a minha meta. E eu digo, gente, eu não acredito. Logicamente que eu agradeço primeiro a Deus, porque sem ele, né? Nada disso seria possível. E depois a minha equipe, é uma equipe maravilhosa que também não conseguiu. E essa sua fala também é importante, eu só vou ressaltar isso, Nádia. Quando ela fala assim, eu sentei com a minha coordenadora e identifiquei que foi na verdade, estava olhando no último trimestre, eu bati todos os meses. Eles não trabalham pensando na meta. Às vezes a coordenação tem que avisar eles. Já passou. Só falta isso. Bora, ativa aquele cliente que queria isso. Bora, vai ser isso. Então, eles mesmos não trabalham pensando na meta deles. E a gente brinca com isso. É o caso do corretor que a gente estava falando, que chegou inicialmente com uma ideia na imobiliária e triplicou a ideia de ganhos financeiros dele, porque ele trabalha com o interesse dele de resolver o problema do cliente. Não é o problema dele. Sim. E isso faz total diferença. Com certeza, com certeza. A gente está falando bastante, reforçando a metro quadrado, porque a gente pensa como importante e tem um papel fundamental na recepção de uma pessoa que está pensando em transitar de carreira. Então, a gente coloca alguns pilares como importantes, como fundamentais, e aí você vem trazendo, né? Você colocou aí Deus acima de qualquer coisa, não é porque eu acredito que você trazia, levava essas dores para ele. A família é importante,
Veio o apoio, essa rede de apoio que Juvina entrou com a Metro Quadrado para te receber, mas acima de qualquer um deles, tirando Deus, é a gente acreditar em nós mesmas. No dia que ela chegou, Maga chegou para a entrevista comigo e com Janile, que é a nossa coordenadora de vendas, a gente se falou uma vez. Maga já era uma cliente da carteira, né, da Metro Quadrado. Ela e o esposo já tinham comprado um imóvel, a Carlos, e se tornou uma relação mais estreita entre Carlos e o esposo dela. A gente se encontrava em alguns eventos, mas a gente nunca tinha batido um papo. E aí, quando o Carlos recebeu a ligação do esposo dela dizendo, olha, eu acho que Maga está pronta para entrar no mercado imobiliário. Aí ele, como assim? Ela fechou a loja? Sim, fechou, tal. Porque é outro ponto. A gente não aceita que o corretor não tenha exclusividade na atividade. Ele não pode fazer do mercado imobiliário Um extra. um extra. Ele tem que ser exclusivo na atividade. Ah, Juvina, mas eu faço isso e vendo aquilo. Então, quando você estiver preparado para entrar no mercado imobiliário, você me avisa. Porque enquanto você faz isso e aquilo, você nunca vai ser o consultor que eu preciso que você seja. Perfeito. Então, quando Maga entrou na nossa entrevista, e ela saiu, eu olhei para a Janile e disse, olha, Janile, ela tem a energia que a gente quer. Ela traz credibilidade. É uma pessoa que nós confiamos. Carlos tem uma relação de amizade com o esposo dela. Então, assim, o resto que ela está ali com aquele medo, porque ela disse, eu nunca vendi um imóvel de milhões. Como é que faz isso? A gente vai treinar e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que Maga vai fazer o nome dela aqui. E só faz... Eu agora me assustei, porque eu achei que ia mais tempo. Você falou que só tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. E 1 ano e meio. A Metro Quadrado não vê mais a Metro Quadrado sem Maga. E Maga não vê mais, não se vê sem estar na Metro Quadrado. Agora, como foi esse preparo em termos de estudo, de habilidade técnica? Porque, vamos lá, a gente está falando de 40 mais. É uma história grande, né? A gente sai ali do ensino médio já pensando em termos de formação, qual curso que a gente vai fazer, isso a gente quer levar para a vida. Ali é a minha vida. Chegou os 40, depois dos 40 estou aqui eu, porque se Maga está com um pouquinho mais de 40, né? Então, chegou aí, depois dos 40, você se viu pensando em uma nova profissão. Então, como foi esse preparo técnico? Entrei numa nova profissão, onde eu não entendia nada, né? Eu entendia de vendas, mas, como eu já falei, vender imóveis é muito mais, né? Tive um suporte muito grande, tenho, de Ju, de Carlos, da minha coordenadora Janile, que sempre está ali nos ensinando todos os dias, né? E logo quando eu entrei, com pouco tempo, o meu primeiro curso que eu fiz foi em São Paulo, lá. Foi, isso, no Conecta Imob. Conecta Imob. Mas para se inserir nesse mercado, essa carreira, precisa de uma formação específica? Sim. Não, a gente faz o curso. Isso, o curso do Cresce. Que é a formação. Isso. Que tem uma duração de média de 6 a 10 meses, depende do curso. Eu tive menos, por quê? Porque eu já tinha atuado há um tempo atrás, quando eu morava em Recife. Eu comecei, mas não me identifiquei na época. Eu estava passando por uns momentos meio complicados. E aí, você não tinha metro quadrado, exatamente, nem tinha metro quadrado. Então, assim, eu comecei a fazer o curso lá, trabalhei em uma empresa lá, bem conhecida em Recife, mas não me identifiquei na época e parei, né? E não pensei, até esqueci disso. E não imaginei voltar, né? E aí, quando vim para Petrolina, entrei na Metro, tive o apoio, né, de Juvina, Carlos e Janile, né? E a gente vai aprendendo todos os dias. Essa formação você fez antes da proposta ou depois da proposta? Bem antes. Antes da proposta. Foi? Bem antes. Então você já eu nem estava imaginava trabalhar na Metro. Entendeu? Não, porque ela começou o curso, estava faltando só finalizar. Aí nesse período que ela estava em fase de finalização, é o período que demora também a nossa integração. Sim. Porque até o corretor ficar apto a receber um lead, um contato nosso de um cliente nosso, ele demora um tempo. Até ele realmente tem que conhecer as ofertas,
todas as diretrizes, conhecer, estudar os nossos contratos, as minutas de contratos, para ele poder ficar habilitado para atender um cliente. Que não deixa de ser uma formação, Que né? não deixa de ser uma formação. Tem um período de estágio, né? E aí teve o período de estágio, até realmente, de fato, começar a efetuar os atendimentos. E os primeiros atendimentos eu tinha sempre o Um apoio da coordenação. Até Quando a gente... a apresentação, a minha primeira visita, eu tive o apoio, aí eu ia observando cada detalhe, como é que ela apresentava, ia estudando muito no YouTube, tudo isso. Sim. Até... Então, teve o querer, teve o buscar para se Com capacitar. certeza, tem que querer. Para se inserir nesse mercado, queria- não é isso? Sim, se manter. E se manter. Porque toda semana os corretores estão estudando algo. E o mais difícil é isso, se manter. Tá se reinventando, tá se reciclando, buscando sempre conhecimento. E é importante que você se encontrou nessa sua carreira, porque isso é motivador para você buscar mais. Quando a gente está num ambiente que a gente não se vê, que a gente não se enxerga e se mantém ali porque a gente está preocupado, talvez, com a opinião da família, a gente está preocupado de que os outros, de que a comunidade pense como um todo que isso é um fracasso, olha, fracassou, já vai começar de novo, será se vai conseguir? E isso começa a gerar em nós uma crença e a gente acaba tomando como verdade, não é? E se eu te perguntasse hoje, para você falar para as pessoas, como foi quando você decidiu e deixou de ouvir todas essas pessoas, ou não tiveram essas pessoas na sua vida, que você acabou pensando assim, olha, eu estou mantendo a loja aqui, que a gente sabe que tem pessoas que estão no vermelho e se mantêm em uma loja ou em uma empresa, seja lá qual for o segmento, ou estou no emprego CLT, estou aqui insatisfeita, infeliz, mas me mantenho aqui porque eu preciso desse salário, porque eu não acredito em mim. Então, às vezes, dar um passo para trás, digamos assim, para me preparar para algo maior, a gente não faz por medo e receio do que os outros vão falar. Isso aconteceu com você? Aconteceu dentro da minha família, tá? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O medo sempre vai existir. Só que tudo que eu faço, Nádia, eu busco a Deus primeiramente. Então, Deus sempre diz, eu sou contigo. Vai que eu sou contigo. Vai com medo que eu sou contigo, independente de qualquer coisa. Do que os outros vão falar. Deus sempre dizia isso. Sempre. E eu fui confiando nisso. Eu fui confiando em Deus, que eu sabia que ia dar certo. Mas meu pai e meus irmãos diziam, meu pai principalmente, você é louca? Quem é que vai comprar? Sabe? Vinha e eu, às vezes, dá aquele, né? Não vou lhe dizer assim, cada vez que eu escutava algo desse tipo, dava aquele, assim, vamos dizer assim, Receio. Exatamente. Será? Exatamente. Receio. Né? Meu marido nunca, jamais. Ele sempre acreditou. Sempre. Ele podia ter algum medo ali por dentro, mas ele ficava guardado. Ele nunca. E assim, meus irmãos também. Minha mãe. É o maior entusiasta do nosso direct. Porque a gente pode postar qualquer bobagem. Ele está lá batendo palma, parabéns, é isso aí, ele está lá, firme e forte. Exatamente. Mas assim, eu tirei uma força tão grande e cada dia eu me descobria mais, e isso foi alimentando em mim o desejo, sabe? E uma voz sempre me dizia, você é capaz, você nasceu para isso. E estou aqui, até hoje. E os feedbacks dos atendimentos dela são os melhores. E os clientes, quando a gente fala em habilidades, em preparo, mas existe algo no decorrer aí do processo de venda, da jornada de compra de um imóvel, que o preparo é de fato a vida. Então, toda essa trajetória que Maga realizou até chegar aqui, faz com que ela se conecte muito bem com esses casais, com essas famílias. Ela é muito família, ela é muito cuidadosa. Então, seja por qualquer um desses fatores, ela acaba se conectando seja com a esposa, seja com o esposo. Eles estão sempre... a gente sempre recebe o feedback deles. Olha, foi tudo perfeito, obrigada por tudo. E pode ter certeza, assim, Maga foi um fator diferencial, o fator-chave.
porque ela tem um entusiasmo, uma energia que é dela. E essa energia de fazer acontecer, mesmo quando o cliente às vezes está com o crédito negado, e aí ela traz uma proposta, olha, é possível a gente colocar o seu carro no negócio, é possível ser feita uma proposta de parcelamento direto com o proprietário. Então, ela está sempre naquele entusiasmo, porque ela vê no olhar do cliente o que ele está realmente querendo. Que a minha primeira venda foi Sua assim. primeira venda foi assim, né? Então, esse querer e o que ela carregou, de fato, até hoje, dentro dessa jornada da vida dela, também faz parte, não só a parte técnica. Sim, sim, com certeza. Além do medo, existem inseguranças e incertezas, porque assim, a minha primeira formação foi profissional de educação física, nunca atuei, sempre trabalhei na parte de gestão, porque a vida me forjou isso. E aí me veio uma vontade muito grande de ir para a parte de psicologia, aí fui para a psicologia. E existem pessoas, eu tenho certeza que estão nos ouvindo agora, que estão passando por essas incertezas e o pensamento é: o que eu faço? O que eu vou fazer? Nossa, fiz administração de empresas, mas não estou feliz nessa área. Nossa, fiz nutrição, mas não estou feliz. Mas não sabe o que fazer. Como agir diante de uma situação assim? O que é que a gente sente para seguir uma carreira? Quando o Juvina traz essa fala com relação a você, as suas experiências conectam muito com os clientes. Essa sua cultura familiar conecta com famílias. E pessoas falam para pessoas. É como se a sua história conectasse com a história delas. Exatamente. Não é? E isso talvez tenha sido um fator do sucesso na sua carreira. Sim. Não é de ter procurado uma carreira que fale um pouco da sua história, que você vai conseguir. Isso é importante nesse ponto de escolha? Muito importante, muito importante. Essa conexão ela é vital para o sucesso dessa jornada de compra. E, como eu falei, assim, Maga, ela é dela. A gente brinca lá no escritório, não existe outra igual a você, Maga. Maga, a gente briga, Maga sendo Maga, porque é dela. Essa energia, essa autenticidade, ela E é assim não que eu vendo. ela não mente. É uma pessoa que ela não senta na mesa, ela não senta na mesa e ela não vai mentir para você para poder se sair daquela situação. Ela vai falar a verdade com o jeito dela. Se você aceitar, ok. Se você não aceitar, também está ok para a vida dela. Não mexe com ela. Não existe milindre em Maga, sabe? De sentar. É óbvio, existe um bom senso. Você tem percebido assim que ela está mais, né? Sim. Contida. Está filtrando mais. Está filtrando mais. Mas isso não é um defeito. Não, jamais. Ela é a sua verdadeira. Exatamente. E a gente enxerga muito isso. A equipe toda é apaixonada. Então essa escolha a gente pode associar com certeza sempre, né? O que eu tenho observado, porque ano que vem, 2025, será uma nova Nádia, e aí todo ano é assim, 2026 farei diferente, porque a gente está sempre, na grande maioria das vezes, pensando no eu, fazendo para nós mesmos. E quando a gente começa a pensar o que é que eu faço, mas qual é o impacto que isso traz para a minha vida e traz para a vida do outro, a gente acaba pensando numa carreira que vai me fazer feliz, verdadeiramente. Isso. Não é verdade? É verdade. Ontem eu estava olhando, acho que era um podcast de um artista, e aí ele disse, era Ivete Sangalo. E ela falando, o sucesso não pode ser medido pela quantidade de shows. O sucesso é algo totalmente diferente de quantidade. Então, nós somos uma empresa que vende média e alto padrão, mas jamais serão os milhões que vão determinar o nosso sucesso. Se fosse assim, todo mundo tinha. Sei lá, se não tem outras imobiliárias que até vendam mais do que a gente. Sim. Mas que não tem, hoje, a credibilidade que a Metro Quadrado tem. Então, o sucesso ele é medido de várias maneiras, e eu não acredito que seja apenas no valor financeiro. Sim, com certeza. E eu gostaria, para a gente encerrar, que cada uma de vocês falasse aí com as nossas ouvintes, para aquelas que estão pensando em mudar de carreira, mas por algum motivo não conseguiram, não conseguem,
realizar, que vocês deixassem um recado para elas. Começa? Começa. Bom, eu sou uma incentivadora de pessoas. Eu peço que você confie no seu potencial, independente do ramo que você está. Seja vendendo brigadeiro, bolsa, imóveis, aquilo que você se propôs a fazer, que você faça com a alegria que Maga faz. Com amor. Com amor, com a leveza, porque esse é o real sentido do sucesso. Não adianta você olhar o seu colega que está fazendo sucesso porque ele vende X produto. O sucesso, ele é medido com aquilo que você faz com propósito. Preste atenção, todos nós temos um propósito. Se você não sente alegria no que você está fazendo, se você não sente amor, você está fazendo algo errado. Eu peço para que você possa parar para pensar um pouco nisso. E agradecer também, Nádia, por esse momento. É muito difícil a gente desligar esse telefone, desacelerar, uma pausa dessa. É muito importante. Eu sei que a gente pode, sim, colaborar com mais pessoas. Até brinquei com Nádia, porque eu ainda não tenho 40 anos. Estou aqui no podcast dela de intrusa, mas eu saí de casa com 18 anos de idade, Nádia. Então, assim, eu posso dizer, tem muitas mulheres de 40 anos que só têm 10 anos que saíram de casa. Então, eu tenho uma carreira aí, uma trajetória longa e que Deus, acredito que dá assim, para a gente somar e compartilhar aqui. E é isso, que vá com medo mesmo, o medo faz parte, o medo sempre vai existir, né? Porque até hoje eu ainda tenho um pouquinho de medo, sempre vou. Porque você está crescendo. É o que eu ia dizer, cada degrau que a gente sobe, o medo está ali. Só que aí é diferente, né? A gente está mais confiante, e é isso. Então, fale ali para os nossos ouvintes que vá, faça. Faça, com medo mesmo, vá. Não desista. E é Muito isso. bom. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir histórias de mulheres incríveis, como essas duas convidadas que estão aqui do lado, trazendo um pouquinho do que foi essa transição de carreira após os 40 anos. Não existiu ausência do medo, ela teve coragem e ela foi. A gente sabe que o apoio de pessoas é fundamental, é imprescindível, mas você precisa olhar para dentro de você e acreditar primeiramente em você que você consegue. E não esqueça, tudo aquilo que você construiu até você chegar aos seus 40 mais, nada disso é perdido. As tuas vivências, as tuas experiências, as tuas habilidades, elas vêm com você, faz parte de você, faz parte de quem você é. Pegue tudo isso e decida fazer de uma vida com propósito a sua vida. Seja fazendo qualquer coisa, desde que você esteja feliz. Gostaria de agradecer a Revale por acreditar nesse projeto e espero vocês no próximo Papo de 40.